Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Lucão Souza e venho aqui para te perguntar, você tem ouvidos para ouvir? Essa era uma frase que Jesus Cristo gostava muito de falar. E não foi diferente em Mateus capítulo 13, quando ele vai contar aquela famosa, conhecida parábola da semente que cai sobre 4 tipos de solo. Mas eu queria que a gente meditasse aqui hoje de uma maneira diferente, com os ouvidos abertos, com os ouvidos espirituais abertos. Olha o que fala Mateus 13, a partir do versículo 1, NVI. Vou ler apenas a primeira parte da parábola e depois a gente vai aqui caminhando juntos no entendimento da palavra de Deus, riquíssimo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E agora ele vai falar do último terreno, que diz: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Mas veja como ele termina no versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso que eu comecei assim. Porque a gente fala muito de a parábola das terras, as parábolas do tipo de terreno que vai cair a semente. Para mim, estudando essa parábola, está claro que o fator mais importante nessa parábola nem é o tipo de terreno. O fator mais importante é o ouvir. É uma parábola sobre ouvir. Jesus estava ali contando uma historinha, uma parábola, e de repente um povo virava e dizia: pô, que legal, que parábola bacana, que oratória, mas ia embora depois. Mas um povo menor, chamado os discípulos de Jesus, esses ficaram até o fim para perguntar: Jesus, não entendi, me explica essa parábola. E ele diz: aqueles que têm ouvidos, ouça o que diz a parábola do semeador. É tudo sobre ouvir. Eram 4 tipos de solo, sabe? Todos ali iriam ouvir. Em muitas passagens na Bíblia, quando fala ouçam ou ouvir, significa obedecer. Aqui não, é apenas o ato de escutar. Por quê? São 4 tipos de pessoas aqui. 4 tipos de pessoas que estavam escutando essa parábola. Ele está dizendo, tem 4 tipos de pessoas dentro da igreja, dentro da minha igreja, dentro daquele culto, dentro daquela oratória que aquele pastor está pregando. 4 tipos. Os 4 vão ouvir a parábola. E o semeador, ele vai semear, quer você esteja escutando ou não, quer você esteja entendendo ou não. Mas ali, a forma, o que a gente faz, aliás, com o que ouve, é que vai definir que tipo de solo nós somos. E às vezes a gente está pensando, eu sou terra fértil, eu levantei minha mão, eu recebi Jesus. Mas depois da gente meditar nisso, gente, não há problema nenhum em você admitir a Jesus: não sou terra fértil não, meu Pai. Me transforme em terra fértil. Eu quero ser terra fértil. Eu sei que só os de terra fértil herdarão o céu. É só você olhar, 25% das sementes em terra fértil. Quantos serão salvos, gente? A minoria. E ali Jesus mesmo vai explicar, porque ele vai dizer aqueles que caíram em terra pisada. É o primeiro tipo de solo. Ali, ó, quando ele fala no solo pisado, o primeiro tipo ali, ó, que as sementes nem germinaram, sabe? Ali ele está dizendo, é como uma calçada, de tanto pisar, de tanto povo pisar, o terreno ficou duro. Esse é o primeiro tipo de solo, aquele coração duro, onde a palavra não entra. Por quê? Porque está pensando em tudo quanto é coisas, menos no culto, menos na palavra de Deus. A pessoa está ali pensando, ai meu Deus, a mente está aturbulada, a mente está completamente ligada em todos os problemas,
e não consegue penetrar a palavra de Deus. O coração é duro, assim como aquele terreno duro. Ou não quer aceitar a palavra de Jesus, ou não crê em Jesus, mas não se quebranta para entrar a palavra de Deus. Aí só orando para esse tipo de solo. Não é fácil. As pessoas estão assistindo uma pregação tremenda, uma palavra que pode mudar uma vida, e ela perdeu. Ela não vai assimilar e não vai desfrutar do que a palavra pode produzir nela. Por quê? Porque não está prestando atenção. Uma mente atribulada, uma mente dura. E aí ele fala do segundo tipo de solo, e você precisa estudar esse capítulo inteiro para você entender, porque o próprio Jesus vai explicar, e ele fala que tem um solo chamado solo rochoso. Repare, gente, a terra não é funda. Sabe quando a gente, pelo menos na minha época, quando eu estava no colégio, pediam para colocar um carocinho de feijão num algodãozinho molhado e nascia uma plantinha. Mas se você não tirar dali e botar num solo profundo, ele morre. Ele não vai sobreviver ali. Por quê? Porque é pouca terra. Então, gente, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Elas recebem a palavra de Deus. Elas até se alegram ali no primeiro momento com a palavra de Deus, mas não se aprofundam. O pregador está ali pregando, levando a palavra. Se lembra que eu falei aqui agora? Eu disse assim, continue o capítulo 13 para você entender. Então, esse tipo de solo não vai se aprofundar, não vai meditar no que foi ensinado. Será que muitas vezes não somos esse tipo de solo? Por quê? Porque quando a gente chega em casa, é o que a gente vai fazer com aquela palavra que foi liberada, que vai definir nossa vida. Não adianta eu pregar algo tremendo aqui que você saia dizendo, mudou minha vida. Se você não meditar nisso, nada vale. A função do pastor, do pregador, do profeta acaba ali no final do culto. Em termos de pregador, claro, ele vai cuidar, ele liga, mas não estou falando disso. A função dele acabou, ele não tem mais o que fazer. Agora, o que você faz com aquela palavra é que vai definir. Se você não está sendo um solo rochoso, você medita na palavra que é lançada sobre a sua vida, Jesus Cristo diz, gente, porque não cria raízes. Ou seja, você não medita, você não fecha a porta do teu quarto para ganhar intimidade com Jesus. Você não cava e firma o seu alicerce sobre a rocha. E aí vem o terceiro terreno, o terceiro tipo de solo, que na minha opinião é o da maioria dos cristãos, dos que estão dentro da igreja. Por quê? É o solo espinhoso. Jesus fala que até germina, até vai florir, como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, sabe? Porque ela floriu, ela teve muitas folhas, era linda, mas não tinha frutos. Não gera frutos, sabe por quê? Porque os espinhos sufocam. E ali, numa outra pregação, eu falei isso já, que no jardim, quando o homem peca, cria-se espinhos, a terra brota espinhos. E ali, gente, Jesus fala dos espinhos aqui, que são as preocupações com as coisas desse mundo e o engano das riquezas. Isso preocupa tanto a sua cabeça, como eu vou pagar a conta amanhã? Eu preciso trabalhar, eu não estou indo aqui fazer o devocional, não vou mais no culto, porque o trabalho ocupou todo o meu tempo. É só trabalho, eu preciso pagar essa conta, o engano das riquezas, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso fazer isso. As preocupações com as coisas desse mundo. Quem vai ganhar a política? Olha o vírus ali. E as coisas e o engano das riquezas sufocam aquela palavra. Isso é maior do que Jesus Cristo. Isso é maior do que a certeza que Jesus Cristo tem tudo sob controle. É a maioria dos cristãos. Eles estão na igreja, demonstram que receberam Jesus, mas na hora que você vai olhar a fé, não, por que você não dá o dízimo? Por que você não oferta? Não, e se faltar no final do mês? Não, gente, é uma primícia. Mas é lei, a lei acabou. Não, a lei sim. O Antigo Testamento é sombra do que viria. Mas Jesus Cristo deixa tudo isso como princípio. Agora é princípio. Eu dou com alegria no coração. Jesus Cristo fala aos fariseus, continue fazendo essas coisas, mas não esqueça da misericórdia. Vocês entendem? O que ele está querendo dizer é, não quero que vocês façam isso porque é lei. Eu quero que vocês façam isso porque vocês têm um coração em mim, porque vocês descansam, porque vocês têm fé e não são sufocados por esses espinhos, pelo engano das riquezas. Será que nesse dia de hoje, você olhando, você não tem se preocupado demais com isso? E não está vivendo cuide primeiramente do reino de Deus e todas as coisas que precisar no meu propósito, eu acrescentarei.
E finalmente, Jesus vai falar da terra fértil. Todos nós podemos chegar nesse estágio e um tipo de terra se transforma em outro. Se você adubar, se você reconhecer os seus erros. E há fases na vida, sabia? Há fases na vida que eu posso estar solo espinhoso, eu um pastor. Mas aí alguém chega para mim e vai dizer, pastor, o que é isso? Aumenta a sua fé. É assim a vida, por isso é importante da gente estar junto com os irmãos, para um fortalecer o outro. Nós não somos de ferro, nós vivemos aqui, embora não pertençamos a esse mundo. A diferença da terra fértil é que ela pega a palavra, ela absorve, ela chega em casa, ela medita. E quando ela medita, ela aprende. E quando ela aprende, ela compartilha com os demais frutos. Sabe, quando é que uma árvore tem sucesso? Você plantou a mangueira, né? Um pé de manga. Como você sabe que ela deu sucesso? Quando ela dá frutas, não é isso? E além das frutas, quando caem sementes que produzem outras mangueiras. Então você precisa, além de dar frutos, produzir sementes que gerem outras vidas para Jesus Cristo. Assim você é terra fértil. Que você seja terra fértil nesse dia de hoje. Que a semente de Jesus caia no solo fértil e possa produzir 100, 60 e 30 para 1. Jesus está voltando. E ele fala, aqueles que são meus discípulos vão procurar aprender mais. Agora a multidão ouve isso aqui e diz, pô, que oratória boa. Ou não gostei muito da cara desse pastor, não. Ou até esse pastor, gente, esse pastor prega muito bem. A palavra foi muito boa, mas acha tudo belo, depois vai embora e não faz nada com a palavra. Mas discípulos não é igual à multidão. Os discípulos ficam até o final e dizem assim, me ensina a ser terra fértil. Deixa eu meditar aqui, deixa eu ver que tipo de terra eu sou. Fecha a porta do teu quarto e pede a Jesus para adubar sua terra nesse dia de hoje, que ainda dá tempo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.